Oi, gente, a paz do Senhor. Já tem um tempinho que eu não posto vídeo aqui, nem de pregação, nem de mensagem, estudo, nada. Eu tô meio sumidinha aqui do canal, né? Mas é devido às pelejas do dia a dia, né? Vida de mãe com 3 filhos não é fácil, tá? Mas, gente, nesses dias eu senti no coração de estar fazendo um vídeo. Eu não sei se vai dar para falar tudo nesse primeiro vídeo, né? Se não der, eu vou ter que gravar outros, né? Mas eu tenho algo para falar e para edificar a sua fé, tá bom? Sobre as minhas experiências, né? Tem 12 anos aí que eu prego a palavra do Senhor pela misericórdia e eu tenho algumas coisas para compartilhar com vocês, tá bom? Então fica ligadinho aí no vídeo. Eu tô tendo um problema aqui, mas pra gente conseguir fazer esse vídeo até o final. E para começar, eu queria ler aqui uma passagem da Bíblia, para começar essa introdução, né, esse testemunho. Eu não sei nem se é um testemunho, né? Eu acho que é compartilhar a experiência, principalmente para você que é jovem, que tá começando aí a pregar a palavra do Senhor, você que tá, ou você que ainda não começou, mas tem um desejo no coração. Ah, irmã, mas eu tenho 30 anos, eu tenho 40 e poucos anos, tenho 50 e pouco, e quero pregar a palavra do Senhor, gosto de pregar. Gente, uma pessoa de 30 anos, 40, 50 anos, mais, ela tem muita experiência de vida. Gente, tá horrível, isso aqui tá escorregando a beça. Ela tem muitas experiências de vida, né? Ela tem uma experiência. Agora um jovem de 15, 18, 20 e poucos anos, gente, quase não tem experiência nenhuma. Que foi o meu caso. Quando eu comecei a pregar, eu tinha 19 anos. Então não tinha experiência nenhuma, né? E hoje, eu com 31, eu já tenho experiências que eu acho que são suficientes para mim poder passar para outras pessoas, tá? Então, assim, vamos ler aqui em Isaías 61, diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura da prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Amém? Vamos ler só aqui. A ordenar acerca das tristezas de Sião, que se lhes dê glória em vez de cinzas, olhos de gozo em vez de tristeza, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores da justiça, plantações do Senhor, para que ele seja glorificado. Né? Aqui está falando sobre a pregação, né, das boas novas, pregação do Evangelho, né? E assim, gente, o Espírito do Senhor, ele está sobre a vida de todos aqueles que se dispõem, né, em anunciar as boas novas, que é a palavra de Deus. Então, se você tem esse desejo no seu coração de ser um instrumento nas mãos do Senhor, de realmente pregar a verdade, defender essa verdade, porque o pregador, ele não somente prega, mas ele defende aquilo que ele prega, ou seja, ele é imutável, ele não muda, porque ele aprende algo da parte do Senhor. Então o que ele vai fazer? Ele aprendeu, então ele vai querer compartilhar, então ele não pode mudar. O que eu estou falando? Você não pode pregar uma coisa hoje e amanhã você pregar outra. Você ir contra aquilo que você falou hoje e amanhã você ir contra o que você falou hoje. Não, a sua palavra tem que ser a mesma hoje, a mesma amanhã, depois de amanhã, ou seja, você tem que ser constante na sua mensagem, tá?
E assim, gente, quando eu comecei a pregar, eu não tinha muita eloquência. Pelo contrário, eu era uma jovem muito tímida. Eu era tímida demais. Quando eu recebi oportunidade na igreja para louvar, porque eu comecei louvando, eu faltava desmaiar lá na frente. Eu ficava me tremendo todinha, ficava trêmula, sabe? Aquela vergonha, e eu sempre louvando ali de olho fechado para ver se diminuía aquela timidez, né? E assim, gente, depois quando eu comecei a pregar, eu lembro que foi uma oportunidade que eu tive do meu primeiro dirigente, né, meu primeiro pastor. Não tinha pregador nesse dia, então ele falou assim, Carol, prega. Ele me chama de Carolina, prega. Aí eu tinha em casa meditado numa mensagem, né, falando lá sobre o rei Josafá. Então eu gostei muito daquela mensagem, eu me identifiquei muito, né? Porque assim, Deus foi trabalhando na minha vida através do louvor. Então assim, quando eu louvava a Deus, que eu vim para a igreja com um quadro muito grave de depressão. Mas quando eu comecei a louvar a Deus, tipo aquela tristeza, aquela angústia, aquela opressão que estava dentro de mim, ela foi saindo, né? Conforme eu fui louvando, porque eu comecei a me dedicar. Todo dia eu ensaiava para cantar na igreja, né? Eu como nova convertida, todo dia eu queria ensaiar um hino diferente, um louvor diferente para poder cantar na igreja. Então assim, conforme eu fui louvando, Deus foi trabalhando assim no meu interior. Então me identifiquei muito na passagem do rei Josafá, né, em que o Senhor falou para ele que naquela peleja ele não teria que pelejar, né, que eles quando foram para o campo de batalha, eles não precisaram levantar a espada para poder lutar, mas só através do louvor, dos cânticos que eles entoaram ao Senhor, o Senhor abateu o exército inimigo e deu vitória para eles. Então eu me identifiquei muito com essa mensagem. Então eu aproveitei a oportunidade que eu tive, li a mensagem e ali eu fui falando aquilo que foi vindo no meu coração, né? Não foi assim uma pregação, né? Foi mais um testemunho, mas foi a minha primeira pregação. Então depois disso, gente, veio aquele desejo no meu coração de estar lendo a Bíblia, de estar, tipo assim, me aprofundando nas escrituras, né? Aquilo começou a ser gerado dentro do meu coração. Então eu já não lia a Bíblia somente para minha meditação, mas eu lia a Bíblia também com a intenção, propósito de estudar ela, né? De conhecer melhor as escrituras, né? Então ali conforme eu fui pregando, eu comecei lá de baixo. Conforme eu fui pregando, Deus foi desenvolvendo esse dom, porque ser pregador é um dom, é uma chamada, você tem que ter chamada, tá? E assim, Deus começou a usar, né, os seus profetas na época para dizer que o Senhor tinha essa chamada na minha vida como pregadora do Evangelho, entendeu? E eu ficava assim pensando, meu Deus, como é que eu vou falar? Eu sou tão tímida, como é que eu vou falar igual os pregadores falam, né? Com aquela eloquência, com aquela sabedoria. Só que isso tudo, gente, não é da gente, não é nosso. Isso vem do Espírito Santo de Deus. Aqui, ó, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Então, quando o Espírito Santo está sobre você, você tem a ousadia e a autoridade do Espírito para falar, né, as escrituras, ensinar para as pessoas, né, compartilhar o Evangelho. Se você for ver Jesus, as pessoas começaram a observar que Jesus, quando ele ensinava diferente dos escribas, dos doutores da lei. Por quê? Porque Jesus ele tinha o quê? Ousadia, né? Ele tinha autoridade, e essa autoridade vinha do Espírito. Então, gente, Jesus ele tinha uma autoridade diferente. Então as pessoas começaram a ser impactadas pelo que o Senhor ensinava, porque eram palavras espirituais. Não era uma coisa física, não era uma coisa do homem, era uma coisa que vinha do céu.
Então, o pregador, ele tem que ter isso, gente. E não basta ele ser bonito, ter carisma, saber falar bem, mas ele precisa ter o Espírito de Deus sobre a vida dele, porque é o Espírito Santo que vai revelar as mensagens, que vai revelar os corações, que vai revelar as pessoas, que vai impactar as pessoas, tá? O que eu tô vendo hoje em dia é muitos jovens achando que pregar o evangelho é moda, é modismo ser pregador. E ser pregador não é modismo, gente, não é glamour. Ser pregador é você ter aquela chamada, é você ser chamado por Deus para aquele ministério, tá? Você precisa ser cheio do Espírito Santo de Deus. Você tem que ter uma vida consagrada ao Senhor. Você tem que ser uma pessoa de oração. Você tem que ter uma pessoa de jejum. Você tem que ler constantemente a Bíblia, estudar ela, né? Você tem que ter uma vida de separação, entendeu? Você tem que ter uma vida de separação, porque é uma responsabilidade muito grande, tá? Então você precisa ter uma vida de separação, você precisa ser uma pessoa consagrada ao Senhor. Não basta simplesmente você subir no altar, abrir a Bíblia. A palavra precisa entrar nos corações, a semente precisa cair na terra, tá? A semente precisa ser plantada, entendeu? Porque a palavra do Senhor, ela não volta vazia, então ela precisa fazer algum efeito. Para ela fazer o efeito, você tem que ter o Espírito Santo de Deus na sua vida, tá? Então assim, gente, conforme eu fui pregando, Deus foi desenvolvendo, entendeu? Então eu não comecei já trazendo aquela mensagem impactante. O negócio foi aos poucos. Quando eu comecei a pregar, eu não era batizada com o Espírito Santo ainda. Eu fui batizada depois. Então assim, gente, foi algo forte, né? E assim, um foi falando de mim, tá? Para daqui a pouco eu já comecei a ser requisitada. Começou a vir os convites, né? E a igreja que eu me converti na época é a mesma igreja que eu estou hoje, porque eu saí do ministério, mas agora eu voltei, que é a Igreja Pentecostal Deus é Amor, que é uma igreja onde você tem uma certa liberdade para pregar o evangelho, né? Que é uma igreja que realmente foca em ganhar almas para Jesus. Então não precisa de você ser um pastor, uma missionária, ter um cargo lá em cima para você ter acesso as almas pregar. Não, você sendo um membro, você já pode pregar, né? Então foi assim que eu comecei, gente. Eu já comecei a receber os convites e tal. E assim, para mim não tinha distância, não tinha sol, chuva, tempestade. Eu lembro que uma vez eu fui pregar numa igreja, gente, caiu um dilúvio. Não foi uma vez, não, foi várias vezes. Né? E tem igreja que o acesso é difícil, principalmente quando está chovendo. Então eu ia, gente, assim, às vezes não dava nem para me chegar na igreja, eu voltava do caminho, porque estava chovendo muito, lugares onde tinha mais lama do que rua, né? Que eu me atolei na lama para chegar na igreja, lugares perigosos, né? Eu cheguei a passagens no meio de comunidade, né? Dentro daqueles lugares tenebrosos. Enfim, eu já fui em muitos lugares, gente. Muitos lugares que eu nunca imaginei pisar na minha vida, tá? Então, assim, é muito bom, muito gratificante. A sensação de você estar levando a mensagem de salvação para as pessoas, para aqueles que necessitam, que precisam ter um encontro com Deus. E assim, gente, eu confesso para vocês que quando eu prego e eu não ganho alma, eu fico meio triste, porque o meu objetivo sempre foi esse. Então, quando eu vi as pessoas aceitando Jesus, nem que fosse uma pessoa na hora do apelo. Outra coisa, o apelo é muito importante. Quem tem que fazer o apelo é o pregador, tá? Então, a gente sempre quando vai pregar, a gente tem que no final da mensagem fazer o apelo, entendeu? Porque ali é um momento crucial, né? Que o Espírito de Deus está movendo. Então,
ele está tocando nos corações, então você tem que fazer o apelo. Terminou a mensagem, faz uma oração, né, e faça o apelo. Então, quando eu fazia o apelo, e eu via as pessoas indo lá na frente, levantando a voz, tá, Jesus, pronto, ali eu já, era como se eu ganhasse o meu salário, que eu fosse ali trabalhar e eu ganhasse o meu salário. Meu salário sempre foi almas no altar, você chegando a Cristo, né? A minha gratificação, né? Ou aquela sensação, cumprir meu dever. Gente, é assim, muito bom, tá? Só quem é pregador, que tem amor pelo Evangelho, pelas almas, pela obra de Deus, sabe como é prazeroso você ver as almas se rendendo a Cristo através da mensagem que você pregou. Então, assim, gente, o meu ministério é um ministério meio pesado, tá? Muito pesado. Eu sou aquela pregadora que Deus usa mesmo sabe? Com a chave de fenda na mão, né? Então, assim, não é fácil ser pregadora assim, tá? Não é. Gente, eu já sofri muito. Muita perseguição. Tem lugares que você chega, que as pessoas nem conversam contigo, mas só da mensagem que você está trazendo, a pessoa já cria uma certa animosidade contra você, um certo ódio, raiva, repulsa. Você vê até no semblante das pessoas, as pessoas fecham o semblante para você, né? Você começa a ver coisas que você não imaginava ver dentro da igreja. Que quando você é novo convertido, você pensa assim, poxa, todo mundo que está na igreja é crente, todo mundo é convertido. Então, quando você começa a ter uma outra visão, você vai ver que não é exatamente aquilo que você pensava. Então, eu comecei a ter surpresas. Pessoas que outrora me abraçavam, diziam que me amavam, me chamavam de querida, de repente elas começaram a se voltar contra mim. E isso foi um mix de inveja, né? Porque as pessoas pensam, pô, chegou ontem, já tá assim, e eu que tô aqui há não sei quantos anos não sou usada assim. Então começa um mix, né? Inveja misturada com, né, com não aceitação, não aceita essa palavra dura, principalmente quando Deus te usa para revelar pecados, né, de pessoas que estão ali em oculto. Deus começa a usar você para falar. E meu rolo sempre foi mais na palavra do que assim revelando, né, gente, ou profecia, porque a palavra é a maior revelação. Então, assim, você começa a descobrir o outro lado das pessoas, porque tem gente que não aceita ser corrigido, tem gente que não aceita correção, tá? Não aceita. E quando a correção vem, em vez da pessoa se humilhar, descer a casa do olheiro, se consertar, a pessoa quer se levantar contra quem? Contra o profeta, contra o pregador, contra aquele que entregou a mensagem. E isso já é antigo, gente, tá? Muitos profetas foram ameaçados de morte, foram mortos, foram esbofeteados, porque eles entregavam a mensagem de Deus, mas o povo não queria se arrepender. Então você tem que estar preparado para isso, né? E na época eu não sabia lidar com isso, gente. Sinceramente, eu ficava muito abatida, muito triste, né? Eu não sabia lidar com isso e eu tive muita dificuldade, mas eu confesso que eu tentei mudar um pouco a minha mensagem, né? Uma mensagem mais leve, mas não adianta, gente. Eu posso fazer um esboço em casa, eu vou falar isso que chega lá, o Espírito de Deus me toma e me leva numa direção assim, que meu Deus, é que eu tô falando isso. Então, quem é pregador, que é um vaso de Deus, ele tem que ser submisso ao Espírito, não adianta. O Espírito está mandando você falar, você tem que falar. Ah, mas será que isso está acontecendo aqui na igreja? Será? Gente, Deus sabe de todas as coisas. Talvez você não sabe, eu não sei, ninguém sabe, mas Deus sabe.
Então, se Deus está mandando você falar, você tem que falar, você tem que entregar a mensagem, entendeu? Eu sei que depois você vai apanhar, né? Depois tu vai levar pedrada, depois tu vai sofrer, mas você tem que entregar a mensagem, porque Deus pode chamar você como um atalaia. Você sabe o que é um atalaia? Lá no livro de Ezequiel, o atalaia ele fica em cima do muro e ele fica ali vigilante. Quando ele vê um inimigo, um exército se aproximando, alguma ameaça, ele começa a tocar o quê? A buzina, ele começa a fazer barulho para avisar sobre o perigo que está vindo. Então, ser um atalaia na mão de Deus é o quê? É você alertar as pessoas que elas estão no caminho errado, que elas estão nas práticas erradas, para que elas venham se arrepender antes que venha a destruição, tá? Porque Deus é amor, gente, mas também é justiça. A gente não pode se esquecer disso. Deus é justiça, tá? E o Senhor é um fogo consumidor. Então a gente não pode brincar com Deus. Tem muita gente dentro da igreja, infelizmente, estão brincando com Deus, tá? Estão fazendo obras de Deus relaxadamente, de qualquer maneira, entendeu? Então, ainda continuam nas práticas do pecado, estão fazendo coisas que não estão agradando ao Senhor. Ou eu entro na igreja para entrar no processo de mudança, ou é melhor não entrar. Porque evangelho é isso, evangelho é você se submeter à palavra do Senhor. É você querer mudar de vida. Se você não quer mudar de vida, também não fica ali dentro da igreja atrapalhando a vida dos outros, tá? Você tem que ter compromisso com o evangelho, compromisso com Deus, compromisso com a palavra, entendeu? Então você tem que ter isso na sua mente, que vai ter uma hora que se você estiver no erro, Deus vai usar alguém para te corrigir. E quando isso acontecer, ao invés de você endurecer o teu coração e tipo, não, eu não aceito, eu sou pregador, eu não aceito, como muitos fazem, né? Você se humilha, desce a casa do olheiro. Pô, meu vaso está rachado, está trincado, ele precisa ser restaurado. Como aconteceu comigo várias vezes meu vaso trincou, rachou, né? E eu tive que fazer o quê? Descer, reconhecer, pedir a Deus para me restaurar, porque eu sou um vaso. Então Deus quer me usar, mas eu tenho que estar intacto. Eu tenho que estar ali perfeito. Não posso ter rachadura, não posso ser trincada. Porque senão o óleo vai derramar sobre mim, ele vai vazar, né? Ele vai escorrer. Então não é isso que Deus quer. Deus quer o teu vaso intacto. Então não é vergonha, gente. Quem coloca isso na mente de muitas pessoas é o diabo. Porque Satanás não quer que as pessoas se arrependam. Ele não quer que as pessoas se consertem com Deus. Então ele quer a pessoa o quê? De qualquer maneira. É isso que ele quer. Então não é vergonha você como pregador, ou você ocupa um cargo máximo na igreja. Não é vergonha você descer, você aceitar a correção. É porque isso significa que Deus tem obra na sua vida, Ele te ama. Deus corrige aqueles que Ele ama. Então Deus está te corrigindo, você tem que pegar aquela correção, se autoexaminar, se enquadrar ali, pedir perdão ao Senhor e descer na presença de Deus. Porque o Senhor Ele vai te restaurar e vai te exaltar novamente. E vai colocar você na posição que Ele quer, que é pregando, evangelizando, fazendo a obra, ganhando alma. Entendeu? Então assim, gente, para mim sempre foi difícil, porque ser pregador não é tão fácil como parece ser. Principalmente quando você tem um ministério de atalaia, como eu falei com vocês aqui. E quando você prega e o teu sermão, através do teu sermão, uma alma se converte, é mais uma alma no céu e menos uma no inferno. Então o diabo ele não vai ficar satisfeito com você. Ele vai se levantar. Ele vai querer te esbofetear. Ele vai querer te abater. Ele vai querer te parar. Então você tem que estar preparado para essas coisas. E como que a gente se prepara?
estando em constante oração, constante busca. Por que Jesus sempre estava subindo o monte para orar? Toda vez que o Senhor pregava ou que o Senhor operava um milagre, o Senhor subiu o monte. Para quê? Porque Jesus queria nos ensinar que para a gente poder ter um ministério excelente, a gente tem que estar em constante busca ao Pai. Porque Deus vai te dar graça, Deus vai te dar ânimo, Deus vai te dar estratégia para você poder continuar, mesmo diante das afrontas do inimigo, diante das perseguições, porque elas vão vir e você tem que saber lidar com isso. Gente, eu tomei muita pancada, porque eu não entendia isso. Então eu vivia tomando pancada, gente. Imagina, você tá num ringue, aí o teu adversário tá ali, aí tu dá uma bobeira, ele vem te dar um soco, te dar um murro, e pá, no chão. Isso aconteceu várias vezes porque eu não conseguia entender esse mistério. Então o pregador ele tem que estar buscando direto. Você está pregando, você tem que estar orando. Vai para o monte, vai para a vigília, vai para a consagração, vai para o culto. Ora em casa, é a melhor coisa que tem, gente. Fecha a porta do teu quarto e ora ao teu Pai. Ora, oração, busca pela sua vida. Porque não é fácil, tu vai levar pancada, tá? E outra coisa também que eu era muito perseguida, tá? Muito.